Olá pessoal, esta é uma aula do ensino médio e o que você vai aprender aqui sobre polinômios é um pouco diferente do que você aprendeu no ensino fundamental. Primeiro, os polinômios aqui, eles têm coeficientes pertencentes ao conjunto C, ou seja, ao conjunto dos números complexos. Então, o coeficiente aqui é o 5, 2, 4, são todos números complexos. 3, e note que aqui tem um número complexo, o número i. Né? E a variável será sempre x. Né? Então, não terá variável y ou outras variáveis juntas. Então, sempre uma única letra, a letra x de preferência. E o expoente pertence ao conjunto dos números naturais. Então, aqui os expoentes em cima do x, sempre números naturais, ou seja, não vai haver, então, números negativos, números fracionários, coisas desse tipo. Não é? E o grau dos polinômios nós podemos ver pelo expoente máximo. Por exemplo, esse primeiro polinômio aqui tem o grau 4, esse segundo tem o grau 2, e esse terceiro aqui tem o grau 0. Por quê? Porque isso aqui é 7 e o x está elevado a 0. Né? Então, o grau desse polinômio aqui é o grau 0. Né? E a variável desse polinômio aqui é o x. Só que nós não colocamos aqui o x0, porque não há necessidade, porque isso aqui significa 1. Então, não vamos precisar colocar 7 vezes 1. Né? Então, fica o 7 puro. Mas sabemos, então, que a variável é x e o grau é 0. Não é? Agora, se um polinômio, por exemplo, um polinômio for 0, aí não temos como saber o grau, porque todos os coeficientes são nulos. Então, o grau fica indefinido. Muito bem. E o valor numérico? O valor numérico de um polinômio é aquele valor, que o polinômio terá de acordo com o valor que é dado a x. Por exemplo, se atribuirmos aqui a x o valor 3, então vai dar 27, né? E depois aqui, ó, menos, e aí temos o ix, ou seja, vamos então calcular aqui o i, não é? Que é a raiz de menos 1, né? E aqui vezes 3, né? Então, podemos calcular assim que este polinômio aqui vai valer o quê? 27 menos 3i. Este é o valor. É a mesma coisa de raiz de menos 1. Então, um número complexo. E esse valor do polinômio aqui é o valor próprio 7. Por quê? Porque o 7, aqui ele multiplica o x elevado a 0. Então, qualquer valor que der a x, terá o valor 7 como o valor numérico do polinômio. Muito bem. Agora vamos então entender o que é uma raiz de um polinômio. A raiz é quando o polinômio tem um valor numérico 0, ou seja, o polinômio é nulo. Então, a raiz é o valor dado a x que torna o polinômio nulo. Né? Vamos ver então um exemplo. Vamos apagar aqui. Por exemplo, este polinômio aqui, x elevado a 6 mais 1. Então, como achar as raízes desse polinômio? Para achar as raízes, vamos igualar esse polinômio, então, a 0, x mais 1 igual a 0, ou você tem aqui x elevado a 6 igual a menos 1, onde você tem, então, que x vai ser igual a raiz sexta de menos 1. Então, simplificando aqui, nós temos, então, a raiz sexta de menos 1. Como calcular, então, a raiz de um número complexo? Isto nos leva à segunda fórmula de De Moivre, que é justamente para acharmos a raiz, nós temos que colocar a raiz n
do módulo, né? Aí cosseno mais e seno de quem? Do argumento mais 2κπ sobre n. Então, essa aqui é a fórmula, a segunda fórmula de De Moivre. Então, para isso, nós precisamos transformar este número complexo aqui da forma algébrica para a forma trigonométrica. Então, quem é esse menos 1? Né? Este menos 1, ele está aqui, né? Na parte real, né? Porque essa aqui é a parte real, essa aqui é a parte imaginária. Então, menos 1. Então, aqui da origem até o ponto, o módulo aqui, a distância, é 1. Então, o módulo é 1. Então, ele é a mesma coisa, né? Então, este número complexo aqui, que é, no caso, menos 1, ele é na forma trigonométrica, né? O módulo é 1, e depois nós temos cosseno mais e seno, de qual ângulo? Aqui é do ângulo de 180. Então, ele é escrito desta maneira aqui, né? A mesma coisa. Muito bem, transformamos esse número complexo, menos 1, para a forma trigonométrica. E agora, então, vamos aplicar a fórmula de De Moivre para encontrarmos, então, as 6 raízes deste número complexo aqui. A primeira raiz, nós vamos chamar de Z0, depois a segunda raiz, vamos chamar de Z1, né? E assim por diante. Z2, Z3, Z4 e Z5, até a sexta raiz. Então, são 6 raízes. Por que esses números aqui? 0, porque é o K. Então, a primeira raiz, segundo a fórmula de De Moivre, então isso aqui vai ser 0, então isso aqui tudo vai ser anulado. Então, fica apenas o quê? O argumento sobre n, né? Então, nós vamos ter, para a primeira raiz, nós vamos ter a raiz sexta, no caso de quem? Do módulo, que é 1, né? E depois, aí, como isso aqui se cai aqui é 0, então fica só o argumento sobre n, né? Quem é o argumento? 180, né? Sobre n, que é 6. Né? Então, 180 sobre 6, né? Isso vai nos dar o quê? Então, a raiz sexta de 1 é 1 mesmo, então fica 6. Aqui o módulo sobre 6 vai dar 30. Então, a primeira raiz é justamente isso, 6 de 30 graus. Né? Então, seguindo a fórmula de De Moivre, aqui, este 1 aqui será o próximo K. Né? Aí, então, vai ser 2π, porque o 1 vai estar aqui. Né? Então, se nós observarmos bem, a fórmula de De Moivre vai formar uma PA. Né? Vamos ver o seguinte, ó. Seguindo a fórmula, nós teremos, então, uma PA, que é uma progressão aritmética, onde o primeiro elemento vai ser quem? Vai ser justamente o argumento, ó, onde vamos ter ali o argumento que é 180, né, sobre n, né, foi 180 sobre 6. E depois nós vamos ter a razão, né, a razão que vai ser sempre 2π sobre n. Então, guarde este quadrinho aqui, desta PA. Né? No primeiro caso aqui, nós tivemos o quê? 180 sobre 6. Né? Ó, foi 180 sobre 6, que deu 30, que nós achamos aqui. Agora, vamos ter uma PA, que a razão vai ser sempre, né, 2π sobre n, ou seja, sempre vai ser 360 sobre n. Neste caso aqui, o n é 6, e aí então nós teremos uma razão de 60 graus. Né? Então, desta maneira, nós vamos fazer então mais rápido, porque basta apenas colocarmos aqui a razão desta PA. 30 com 60, 90. E depois nós temos 90 com 60, vai dar 150.
Depois aqui, 150 vai dar 210. E depois 270. Né? E depois, então, com 60, 330 graus. Então, achamos aqui as 6 raízes, é claro, na forma trigonométrica. Aí é só passar para a forma algébrica. Né? Como achar, então, a forma algébrica? Bem, vamos ver, então. Ó, aqui nós temos este ângulo aqui de 30 graus. Então, nós temos 1, que é o módulo. Então, vai ser 1 mesmo, né? Vezes o cosseno mais o seno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui raiz de 3 sobre 2. Mais o i seno. O seno, no caso aqui, é o meio. Né? Então, meio i. E o de 90? 90 está aqui, né? Então, aqui está o de 30, que é o Z0. Aqui está o 90, que é o Z1. Então, 90 está aqui, ou seja, quem é o cosseno mais o seno de 90? O cosseno é 0 e o seno é 1. Então, vai dar I. Né? E 150? 150 está aqui. Aqui está o Z2. Então, quem é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. No caso, negativo. Raiz de 3 sobre 2. E aí o seno é positivo, meio i. E o 210, né, está aqui na mesma direção do de 30. Bem, se ele está na mesma direção do de 30, você pega o de 30 com sinal trocado. Então, raiz de 3 sobre 2 negativos e menos meio i. E cá embaixo 270. 270 está aqui, né? Então, aqui ficou o Z2, aqui o Z3 e aqui o Z4. 270 é o contrário de 90. Se lá é I, aqui é menos I. Né? E 330 vai estar aqui, que é o Z5, que é o contrário de 150. Acho 150, então aqui vai ser positivo e aqui negativo. Muito bem. Assim achamos as 6 raízes deste polinômio. Espero que você tenha aprendido, tenha relembrado esses pontos aí, principalmente na fórmula de De Moivre, que já foi estudado. Se você ainda não entendeu bem, assista também o outro vídeo, né, sobre a radiciação de números complexos. Ok? Se você gostou, dê um like. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Matemática Fácil, professor Juarez. E até a próxima aula.